Eu fico um pouco preocupado como é que vai sair, como é que vai soar, mas aqui é só falar e deixar o Espírito Santo fluir, amém? Para que eu não pude explicar aí, explicar com calma a respeito do nosso EP. Ele contém 5 músicas de autoria própria, sendo que uma canção é uma canção da nossa comunidade, que lá nós temos várias canções, os irmãos que ainda não sentaram podem se assentar, amém? Canções próprias, e nós achamos essa canção muito bonita e gravamos ela também. E graças a Deus ele tem sido uma bênção. Várias pessoas vêm falando para nós que estão gostando das músicas, que estão gostando da mensagem que está sendo passada pela música, e isso nos deixa muito felizes, amém? Quando foi me passado que eu teria a oportunidade de ministrar a palavra hoje novamente, foi me passado pelo culto dos jovens. E o tema que Deus me deu para esta noite é mantendo o espírito jovem. Para começar essa palavra, vamos abrir em 1 Pedro 5, do 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7. Amém? Amém? Todos acharam? Vamos ler, amém? Semelhantemente, vós, mancebos, que significa jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Apenas nesses 3 versículos, Deus mostra tudo que o jovem tem que ter para conseguir uma vida de sucesso. Diz na palavra que todos nós temos que ter essa disponibilidade jovem. Disponibilidade como assim? O jovem pelo menos tem esse costume de ser bem ativo, de ser bem disposto, e os jovens de Cristo estão bem dispostos para Cristo. Mas o que acontece? Não só os jovens, mas toda a igreja, porque a igreja é feita de várias partes. Toda a igreja ela tem que manter esse espírito jovem. Quem mantém esse espírito jovem? Hoje em dia nós vemos muitos jovens, assim, existem várias fases na vida, mas existem hoje em dia, pelo menos eu tenho contato com muitos jovens que parece que já têm 70 anos de idade, 80, 90 anos de idade. São jovens que para qualquer coisa reclamam, para nada está disposto, para nada está, principalmente na igreja. Porque na igreja o que nós temos que fazer? Nós temos que dar frutos. E mesmo na palavra diriam que até os velhos, na sua velhice, dariam frutos. E uma coisa que nós da banda temos aprendido muito, que muitas vezes, por mais que a gente faça, não é o suficiente. Porque o que acontece? Existem pessoas de diversas personalidades. Um é mais falador, o outro é menos falador. Os irmãos, como estão vendo, são muito tímidos. Sou bem tímido, não é que fala muito, enfim. E tem uns que são mais quietinhos, tem uns que são mais abertos, tem uns que são mais fechados. Mas independente disso, todos nós temos que dar frutos à igreja e ao Senhor. Por quê? Porque na Bíblia não está escrito: os que falam mais darão frutos, os que falam menos darão frutos, os mais velhos darão frutos, os jovens darão frutos. Mas está escrito na Bíblia que todos nós devemos dar frutos. E os frutos vêm por onde? Vêm por essa palavra. Uma já disse na última vez que eu estive aqui, o nosso apóstolo, que é o líder da nossa comunidade, o apóstolo Luiz Sérgio Bastos, quando a gente iniciou esse trabalho, esse projeto, e passamos para ele, pedimos a vida da igreja, ele falou: sim, nós vamos passar para a igreja e nós iremos ajudá-lo. Só que vocês têm que buscar a cada dia mais a palavra. Vocês têm que buscar a cada dia mais estar cheio da palavra. Porque é da palavra que vem tudo. Se você tem uma inspiração para compor um louvor, veio da onde? Veio da palavra. Se você necessita de uma direção para a sua vida, ela vem da onde? Vem da palavra. Então nós temos que levar a palavra acima de tudo, irmãos. Acima do nosso pai, da nossa mãe, para quem tem, dos nossos filhos, do seu marido, da sua esposa. Primeiro vem Deus e depois as outras pessoas. Porque Deus não veio de nós, mas nós viemos de Deus. Amém? Para Deus não há idade para ser abençoado, dar frutos e ter sucesso, seja qual for a sua área. Vamos abrir agora em Salmos 92, 13 e 14. Salmos, capítulo 92,
13 e 14. Salmos 92, 13 e 14. Amém? Todos acharam? Só o irmão aqui da frente que achou? Todos acharam? Amém. Só eu que não achei ainda. Espera um minuto. Salmos 92, 13 e 14. Amém? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Há um tempo atrás, irmãos, há um bom tempo atrás, quando ainda não trabalhava, só fazia curso, se eu me recordo, eu tinha até para a vida, o mau costume de ficar acordado até tarde. E assim, eu particularmente, eu busco a palavra, busco para a banda, enfim, mas eu tenho uma certa sede de conhecimento muito grande. Eu procuro estar por dentro de tudo que acontece no mundo, seja na parte da ciência, da música, do esporte, enfim. Nem sempre a gente tem tempo de estar disposto a conhecer tudo, mas eu tento absorver a cada dia um pouquinho mais, porque na palavra diz que muitos neste dia serão enganados por não conhecer a ciência dos homens. Nós temos que conhecer a palavra, Deus, e também temos que conhecer a ciência dos homens, o que os homens conhecem, para que nesse mundo nós façamos a diferença. E eu vi uma senhora dando entrevista no programa do Jô Soares, que tem algumas pessoas que vão lá, famosas, como eles chamam, de subcelebridade, vão lá porque participou de tal programa, vão lá porque canta música tal, que é bem feinha, enfim. Mas tem pessoas lá, pessoas influentes, pessoas importantes que vão naquele programa. E eu vi lá uma senhora, não conhecia a senhora, nunca tinha visto ela. E no decorrer da entrevista, eu vi que ela tinha começado e concluído uma faculdade no tempo de 70 a 80 anos. E muitas pessoas, eu vejo pelo menos na minha família, rapaz, eu tô pegando esse microfone. Tá aqui, vou desligar. Então, eu vejo na minha família muita gente que às vezes chega numa certa idade, eu já estou cansado, eu não preciso mais fazer isso não, eu não preciso mais correr aquilo não. E irmãos, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu creio que em toda a nossa vida nós temos que dar frutos. Como eu falei anteriormente, cada um tem que dar fruto na sua área. Nem todo mundo trabalha na mesma coisa. Se todos fossem médicos, a gente ia comer o quê? Se todos fossem padeiros ou confeiteiros, a gente ia se dedicar aonde? Então, cada um tem sua área. Um trabalha num setor, outro trabalha em outra função. Até mesmo na igreja. Existem pastores, diáconos, líderes, ministros de louvor. E cada um tem que procurar dar frutos em sua área. Por quê? Eu vejo lá que muita coisa que se acarreta para uma banda... Desculpa. Muita coisa que se acarreta para uma banda, a gente não pode fazer tudo. A gente teve esse lançamento do EP e nós tivemos uma grande ajuda da nossa igreja. Nós temos uma igreja do Espírito Santo e os irmãos lá se disponibilizaram a estar e nos ajudaram muito. E graças a Deus neste dia houve frutos. Mas por quê? Eu conheço pelo nosso apóstolo, eu conheço um certo irmão da Coreia do Sul. Eu não lembro o nome dele, nem vou arriscar para não falar besteira. Mas ele era um irmão que hoje em dia ele tem um dos ministérios mais famosos do mundo. E na Coreia do Sul, onde os cristãos são bastante perseguidos. E um dia ele ministrou uma palavra, ele disse que ele era o líder, o pastor da igreja, mas ele pastoreava a igreja, evangelizava, ministrava o louvor, fazia tudo na igreja. Até chegou um dia que quase morreu, e teve staff, porque ele fazia tudo sozinho. E o que acontece? A partir dele ficou 2 anos internado. Eu acho que o período foi isso. Ele ficou 2 anos internado. E nesses 2 anos, o meu apóstolo me recordou que a igreja acordou. A igreja começou a agir, a trabalhar. E por isso, pelo exemplo dele, essa igreja cresceu tanto. Nós vemos que o crescimento da igreja não é do homem. Nenhum homem, por mais influente que seja, o crescimento vem dele. O crescimento vem de Deus. Não importa se a igreja é uma igreja pequena como a nossa e tem tantos membros, ou existem várias igrejas hoje, graças a Deus, o cristianismo cresceu muito. Nós vemos igrejas grandiosas, como a que eu vejo, que os irmãos conhecem, lá na Dom Helder Câmara,
a igreja dos nossos irmãos, e ela é uma igreja muito grande, muito grande. E é bonito, eu não fico um pouco triste com a disputa, vamos dizer assim, que há entre as grandes igrejas. Existe um canal de televisão que teve um irmão falando contra o ministério de outro irmão, não sei se os irmãos conseguiram ver essa reportagem, e o outro foi para outro canal e falou mal de outro irmão. Por acaso eles estão servindo algum Deus diferente? Eles estão servindo o mesmo Deus. Claro, cada igreja tem o seu apostolado, o seu pastoreado. Uns ensinam com retidão para uma parte, outros para outra. E ninguém pode dizer que está certo ou está errado. Todos nós estamos fazendo para Deus. Mas se em vez de brigar, eles se unissem, os irmãos não acreditam que o cristianismo cresceria ainda mais. E pessoas tão influentes, pessoas tão grandes, e elas não param para pensar por esse lado. Eu não sei porquê, se é por cobrança do homem, porque o homem também está procurando errar. Se é por querer ser maior que o outro, querer ser melhor que o outro. Mas é triste ver igrejas tão grandes, igrejas que são exemplo, brigando por coisas tão fúteis. Igrejas que se tornaram tão frutíferas, que abençoam tantas vidas e brigarem entre si. E aí os irmãos de tal igreja não falam com os irmãos de outra igreja por causa do seu líder. Aí os irmãos de outra igreja não falam com os irmãos da outra igreja por causa do seu líder. E hoje nós vemos cantores que estão crescendo absurdamente. O último fenômeno, digamos assim, foi o Thales Roberto. E eu no começo não gostava muito do som dele, até que nós tivemos que tocar. E eu comecei a ouvir, eu comecei a gostar do som dele, pesquisar. E eu vi que até no exterior ele está fazendo shows, está fazendo culto, está propagando a palavra de Deus. E se só os irmãos da igreja do Thales apoiassem ele cresceria tanto? Não. Porque uma igreja só não diz por todas as igrejas. Ele cresce tanto por quê? Porque o irmão de uma igreja conheceu, passou por irmão de outra igreja. Ao irmão de tal igreja, passou por irmão de outra igreja. E ele pode crescer tanto. Estamos com medo na aula. Glória a Jesus, aleluia. Está muito calor, tem que hidratar, se não consigo falar. Então, e é por isso aí que isso é um fruto dentro do cristianismo. Porque nós vemos no mundo, eu gosto muito de conhecer não só a ciência de louvar ao Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, de fazer bonito, mas eu gosto muito de bandas lá de fora, que a estrutura do show deles é bom. Tem um pessoal que confunde muito o altar com o palco. Qualquer lugar que a gente vai tocar, tem que ser um altar. Mas não é porque a gente vai tocar e vai tocar em um local comum. Como assim? Me explica, irmãos. Por exemplo, não sei se alguém aqui, creio que muitos já tiveram a oportunidade de ver o DVD do Thales. Alguém aqui já viu? Alguém aqui já? Então, se não tivesse aquela estrutura toda, um baixo bonito, uma estrutura bonita, será que ele faria tanto sucesso? Se fosse um Thales cantando desafinado, um Thales com a guitarra tocando em dó e o baixo tocando em ré, será que ele cresceria tanto? Não. E tem muita gente que confunde essa parte de crescimento do homem estar adorando a si mesmo. Se estamos fazendo para o Senhor, nós temos que fazer o melhor. E eu vejo que, às vezes, o mundo cresce muito mais do que nós, porque essa rivalidade impede muito, irmãos. Nós vemos aí esse tal de Rock in Rio que eles fazem aqui, e sobre tudo que os pastores e todo mundo prega contra o Rock in Rio, uma coisa ninguém pode negar: a estrutura que eles colocam. E eles colocam aquela estrutura ali para quê? Para nada. Para muitas pessoas se drogarem, para muitas pessoas serem assaltadas. Eu vi uma reportagem desses dias que num show aí, o rapaz foi levado por cima, quando o pessoal daquele chamado Mostra, foi levado por cima e foi passando, quando chegou lá na frente o rapaz estava morto, porque deram uma facada nele. E é isso que acontece. E eles fazem tanto para nada, fazem tanto para o homem. E para Deus, nós não podemos fazer melhor? Eu teve uma vez que eu tive uma conversa mais acalorada com um certo irmão, que ele era desse lado: não, para o Senhor tem que só ser tal músicas mesmo, só tal música mesmo. Eu falei: não, irmão, está escrito na palavra que o melhor tem que ser dado para o Senhor. Naquela época, eu vejo que em Salmos 150, louvai com cítara, eles eram os instrumentos daquela época. Hoje nós temos instrumentos que usamos para o Senhor. Não, tocar bateria de tal modo não é de Deus, não tocar guitarra de tal modo não é de Deus. Ô irmão, eu não vou discutir, não vou levar essa mente com o irmão. Só que o que acontece?
eu tento dar o melhor que eu posso ao meu Deus. Todos nós somos limitados, sim, mas nós fazemos o que não podemos, nós damos para Deus. Mas Deus não vai fazer o possível que você pode fazer. Se você pode melhorar naquilo que você faz, Deus vai descer no céu e fazer por você. Você tem que fazer sua parte para Deus fazer dele. Então eu falei, irmão, se eu posso fazer o melhor da minha parte para o Senhor, eu tenho que fazer a minha parte para o Senhor. Porque não adianta falar, Senhor, eu quero fazer o melhor, Senhor, eu quero dar o melhor para Ti, e não se dedicar naquilo que eu faço, e não ser um bom profissional, e não ser um bom vizinho. Porque a vida em Deus engloba tudo. Não adianta você fazer uma parte e não fazer outra. Então, o que eu falei para ele, irmão, no tempo que eu tenho, eu busco a palavra, eu busco a perfeição que eu faço, mas eu tento colocar na minha cabeça que eu estou fazendo para o Senhor. Como eu disse no versículo anterior que eu li, em 1 Pedro, que Deus abomina os soberbos. Deus abomina aqueles que acham que é Ele que faz. Deus abomina. Você não sabe o que é Deus abominar uma coisa? É Deus amaldiçoar uma coisa, Deus não gostar daquilo. E graças a Deus, uma coisa que algumas igrejas que a gente tocou falaram, poxa, eu fiquei muito feliz com vocês, que a forma que vocês se comportam quando não estão louvando. Porque às vezes nós chamamos certas pessoas aqui para tocar, e por fazerem bonito, e por tentar fazer o melhor, não falar com o tal irmãozinho, não falar direito, eu falei, irmãos, eu não estou fazendo nada demais, eu estou louvando o Senhor. Não tem porquê eu tratar o irmão de uma forma e tratar o de outra. Não tem porquê eu achar que sou eu que estou fazendo. Porque eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para o Senhor. E é assim que dá frutos. Eu vejo muitas pessoas que às vezes até sabem fazer aquilo bem, mas por sua arrogância, por sua soberba, não cresce. Porque Deus não deixa. Não adianta você por fora ser bonitinho, você se tratar, você isso e tal, mas Deus está vendo o coração. Eu estou vendo cada um aqui por fora, mas Deus conhece todos nós por dentro. Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente sente, Deus sabe o que nós faríamos se crescermos, Deus sabe o que nós fazemos hoje para crescermos, Ele sabe de todas as coisas. Eu estou ali de olho na hora que falaram que eu passei um pouquinho da hora e dentro do reino de Deus foi com hora que eu descesse, então parecia que eu estou marcando ali. Então, como eu estava falando, eu relatei para esse irmão. Então, irmão, não tem motivo para isso. Se você vê uma pessoa que é assim, muitas vezes não adianta você chegar, olha, você não pode ser assim, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais calmo, você tem que ser aquilo. Muitas vezes no meu jeito de ser, eu tenho qualidades e defeitos. E muitas vezes o que eu errava em fazer é tentar falar para ver se a pessoa mudava. Não adianta, irmãos. Só quem muda a pessoa é o Senhor. Só quem tem o poder de mudar o ser humano é o Senhor. E o que nós temos que fazer é orar. Muitas pessoas orariam muito mais se eles tivessem a noção do poder que tem a oração. Porque está escrito na palavra, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu vejo que muitas pessoas tentam colocar o evangelho goela abaixo na pessoa. E não é assim que acontece. Você tem que colocar o evangelho como uma coisa agradável. Você tem que colocar o evangelho, como ele diz, como boas novas, como uma coisa nova. Porque muitas vezes, a partir do seu comportamento, do seu testemunho de vida, você já traz a pessoa para o Senhor. Como eu falei, tem gente que é mais aberta, tem gente que é mais fechada, mas todos nós temos que ter uma certa simpatia cristã. Como assim simpatia cristã? Você ser uma pessoa fácil. Muitas vezes, todo mundo aqui conhece aquela pessoa meio carrancuda, aquela pessoa que quando você vai falar, você já vai com o pé atrás, já vem meio com medo, você já vai achando, ai meu Deus, o que essa pessoa vai achar do que eu vou falar? O que essa pessoa vai fazer do que eu vou falar? E um cristão verdadeiro, ele não pode ser assim. Ele tem que ser uma pessoa fácil, ele tem que ser uma pessoa maleável, sim. Ele tem que ser inteligente, tem que ser sábio, tem que buscar ser uma posição. Se você tem a oportunidade, tem o sonho de você ser um advogado, você vai ser um advogado. Se você tem o sonho de ser um médico, você vai ser um médico. Você vai ser um empresário. Mas será que isso não é muito grande para mim, não? Será que um dia a Dona Likes conquistar o status como Thales Roberto é muito difícil? Será que um dia eu ser um empresário tão grande como o Eike Batista é muito difícil? Não é, irmãos. Não é. Mas nem por isso, mesmo que você chegue lá, você não pode perder essa humildade e essa simplicidade que é em Cristo Jesus. Nós vemos que Jesus,
Era um homem bem sábio. Jesus era um homem que tinha a sabedoria de Cristo latente em sua vida. Só que Jesus, ele era aberto a qualquer um. Eu só não me lembro, só não me recordo o nome agora, mas eles tinham um cobrador de impostos que era muito injusto. Isso está nos evangelhos. E ele era uma pessoa injusta, e todo mundo conhecia a fama dessa pessoa. E quando viram Jesus conversando com essa pessoa, isso daí é o Jesus, isso daí é o Messias, que diz ser justo, que diz ser o dom da vida, que diz ser a salvação para os homens. Está conversando com aquele ali, está falando com aquele ali mesmo, é com ele que está falando. Mas qual é Jesus? Se você pensa de uma forma aberta, você vai chegar a todos. Se você pensa de uma forma fechada, ninguém chegará a você. E qual foi o final disso tudo? Esse homem se converteu, pediu perdão a todas as pessoas pelo testemunho de Jesus, pela forma de Jesus. Então, é o que eu falo, essa humildade, essa simplicidade, quando as pessoas veem que isso é uma coisa natural, não uma coisa forçada, ela faz a diferença. Vamos abrir em 1 Timóteo 4:12. Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Vamos ver. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, ou seja, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vou me ler novamente. Ninguém despreze a tua mocidade ou a tua juventude, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, ou seja, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não só a mocidade, não só a juventude, mas não devemos desprezar nada nesta vida, nenhum período. Temos que estar atentos a tudo e a todos. Nisso se engloba o tema que Deus me deu nesta noite, de manter o espírito jovem. Você manter sempre essa alegria. Porque, sim, todos nós passamos por dias bons, por dias não bons e por dias menos bons ainda. Mas nós temos que, quando a palavra está dentro de você, mesmo passando por um dia, aqueles dias que você não quer falar com ninguém, porque você quer ir para casa, deitar e dormir e pedir a Deus que o dia seguinte comece novamente. Mas é como eu coloquei aqui, temos que estar atentos a tudo e a todos. Certo irmão lá da minha igreja, eu sempre fui uma pessoa, quando eu era mais novo eu era mais tímido, depois foi passando a vida, tocando e conhecendo pessoas, eu fui se tornando um pouquinho menos tímido, como a gente está vendo que eu sou um pouquinho tímido, só um pouquinho, mas enfim. E eu sempre fui uma pessoa que, eu toco bateria desde os 8 anos, e você quando toca um instrumento, eu toco alguns outros instrumentos também, e você quando toca, quando a pessoa vê, sempre chega que se aproxima, olha que legal, você toca coisa e tal, você toca bem, você toca mal, nossa, não aguento você tocando, mas enfim, alguém chega e fala alguma coisa, e isso é certo, vocês vão criticar, vocês vão falar bem, não importa, mas alguém fala alguma coisa, e até isso, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque o apóstolo Paulo diz, que se alguém não quer ter contato com esse mundo, que não viva no mundo. Mas como assim não ter contato com o mundo? Claro, você não pode ser influenciado pelas coisas deste mundo. Você não pode ver uma música lá, um focão em tudo, e você levar também. Aí você está dando um mau testemunho. Só que você tem que ter pessoas que você conheça neste mundo. Para que quando essas pessoas passarem por uma dificuldade, passar por um problema, e de repente você se queixar para você que está passando por isso, que está passando por aquilo, você tem uma palavra para dar para ela. Mas se a pessoa conhece você, uma cristã, eu falo que ele não é pecador, nem olha para mim, ele é pecador, fala comigo não. Como que a pessoa vai chegar para você e vai falar alguma coisa? E algumas, digamos assim, algumas denominações olham a coisa dessa forma. E como você vai trazer pessoas do mundo para Deus se você não tem contato com as pessoas do mundo?
Porque é impossível, não é possível que você vai chegar um dia, nunca falou com a pessoa. Aí vai chegar, ô fulaninho, vamos na nossa igreja? E a pessoa vem, ué, você nunca falou comigo, ele nunca foi respeitoso comigo, como é que eu vou lá na igreja dele? Tá aí a diferença. Eu, por ser uma pessoa assim, sempre tentei ser uma pessoa agradável a todos, cara, um dia bons, um dia ruim, mas eu sempre tentei ser uma pessoa agradável. E neste EP nós passamos por vários fatores e várias coisas. E assim, quando eu precisei de pessoas que me ajudassem para esse EP, quando o Davi precisou, quando o Jonas precisou, a Samara, a gente sempre fala da live, mas a gente nunca fala para a Samara, levanta a mão aí, Samara. E a Samara é a minha irmã, é uma pessoa que ajuda a gente e muito, porque os irmãos sabem que homem é bagunceiro. Uma raça de pessoas que se bagunceiro, homem. Não adianta. Você tenta ser organizado, mas sei lá, às vezes não dá. E é a pessoa ali que fica de fora, mas fica, ó, você tem que fazer isso, tal dia isso aqui tem que estar pronto. E fica ali meio que, não mandando, mas organizando a gente, daquele jeitinho simpático e agradável que a mulher tem. Mas é aquilo, pra coisa dar certo tem que ter a mulher no meio, não adianta, a gente tem que entender. Se não fosse a mamãe de cada um por naquele dia para te ajudar, o que seria de nós? Mas enfim. E quando eu precisei, quando ela também precisou das pessoas que talvez não fossem cristãs, as pessoas ajudaram. Por quê? Porque a gente aprendeu no nosso apóstolo de nunca ser uma pessoa fechada para o mundo, nunca ser uma pessoa intocável do mundo. Você sim, cara, com toda a sabedoria e inteligência e santidade que nós temos de Cristo, saber separar as coisas. Nem tudo que você chama a pessoa para a igreja, pô, vamos para a igreja, vamos lá, você foi na igreja. Ah, já que você foi na igreja, vamos lá no baile funk comigo, velho. Não, peraí. Cada coisa é cada coisa. Claro, existe oportunidade, mas você não vai chegar lá no baile funk, não sei o que, vamos para a igreja. A pessoa não vai ir. Ela não está ali pronta para receber aquilo. É aí que está a inteligência e a sabedoria de Cristo. Mas claro, você vê aquela pessoa toda errada, pessoa toda estranha, usa tal coisa de tal forma, usa o cabelo meio assim, usa a roupa ameaçada. Mas uma coisa que nós vemos é que todo mundo pode ser transformado por Cristo. Eu não sei se alguém aqui conhece o testemunho do Thales Roberto. E o Thales, eu não cheguei ainda a ver o testemunho dele completo, mas pelo que eu vi, ele era uma pessoa bem errada. Ele fazia tudo que era mais errado desse mundo, o tal de Tareco fazia. E ele sempre explicou bem que o que ele fazia não era fruto do artista que ele acompanhava, que ele era back and vocal de um certo artista aí, e não era fruto do artista, era ele que escolhia fazer aquilo. Ele sempre deixou isso bem explicado, para as pessoas também, um monte de crítica falando do artista que o Thales falou. Não, ele sempre explicou essa parte. Eu fazia aquilo, mas é porque eu queria fazer, não era influenciado por tal artista. Mas ele era uma pessoa muito errada, e se drogava, e fazia diversas coisas que não condiz com uma vida em Cristo. Mas o André Valadão, acho que assim o nome dele, do Alagoinho, ele era uma pessoa que conhecia o Thales, ele sempre esteve ali com uma palavra de ajuda, com uma palavra de consolo, e nas primeiras vezes o Thales nunca quis. Eu lembro na parte que ele estava falando, que ele pediu para o segurança, não deixa ele entrar aqui não, pelo amor de Deus, não quero ver esse cara hoje, não quero, tudo bem. Virou as costas quando ele mandou para lá, o Thales, ele mesmo não pediu que você não deixa ele entrar. Mas quem pode segurar quando Deus quer uma coisa em nossas vidas? E assim nós vemos que hoje o Thales é um homem que por ele, Deus age em diversas vidas. Eu vejo até artistas, eu vi esses dias até artistas do mundo cantando as músicas do Thales. Mas isso aí tá certo não, isso aí tá certo não. Fulano lá cantando a música do Thales? Fulano lá? Não, isso não é certo não. Mas o que diz na palavra? O que importa é que o Evangelho seja pregado. O que importa é que o nome de Jesus Cristo apareça. Não importa por quem. Não importa se é pelo Lucas, não importa se é pelo Thales, não importa se é pela Aline. O que importa é que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e seja pregado. Então, eu não sei se já estava no meu tempo de estar acabando ali, não sei quem está em frente. Mas eu já vou finalizando com esta parte, meus. Que nós temos que ser e guardar isso, manter o espírito jovem. Como manter o espírito jovem? Manter essa disponibilidade, ser uma pessoa aberta. Se a pessoa precisa de você,
seja uma pessoa aberta a ajudá-la. Se a pessoa precisa de você, às vezes, numa hora que você não está propenso a fazer aquilo, pense antes, poxa, será que se a pessoa depender de mim hoje, eu ajudar, isso não vai fazer diferença no futuro? Por que faz, irmãos? Eu sei que faz. Nós vemos que tanta coisa acontece no mundo, e muitas coisas, se nós pararmos para ler o Apocalipse, pararmos para ver e vemos o mundo hoje, nós vemos que o Apocalipse está acontecendo. Essa história que Jesus está vindo não é uma história da carochinha que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. Jesus está voltando. Eu tenho certeza disso. E nós vemos na Bíblia que muitos desastres inexplicáveis aconteceriam quando estaria perto da volta de Jesus. E ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, ninguém sabe o real momento. Na palavra diz que nem o próprio Filho sabe, só Deus sabe. E nós temos que fazer isso. Nós temos a oportunidade de falar com uma pessoa de Jesus, de falar com uma pessoa que existe uma esperança para a vida dela. Nós temos que falar. Não importa o tempo, não importa. Acabou tudo bem. Agora tá bom. Não importa o tempo, não importa a hora, nós temos que pregar o Evangelho. Eita, tá difícil. Acabou. Então, irmãos, já acabou o tempo? Mas quanto tempo? Deixa eu só. É que eu fiz esse estudo um pouco correndo, tinha mais um versículo, só que não estou conseguindo, não sei onde eu coloquei esse versículo. Mas enfim, irmãos, já que Deus me deu até aqui, eu não quero que seja de mim, eu quero que flua do Senhor. Então é isso que eu passo para os irmãos. E só para acrescentar, como eu falei que nós temos como o Thales cresceu do irmão passando para o irmão de outra igreja, se você conhece alguma pessoa que é de outra igreja, com certeza alguém que conhece pessoas de outra igreja, nos dê essa força, fale da live, fale que a gente nos divulgue, nos ajude. Nós conhecemos uma igreja, o Ministério Pão da Vida, ali na Vila Guanabara, perto ali do shopping. E eles, mesmo não sendo um ministério unido ao nosso, mesmo não conhecendo, ninguém do ministério conhecia a gente antes, eles estão sendo pessoas que estão nos ajudando bastante. Não me recordo o nome de todo mundo, mas ali tem a Lohane, a Esther e o Osés, que são 3 pessoas que nos ajudam muito com a live. Nós somos uma banda bem nova e graças a Deus, mesmo sendo bem nova, nós já temos um fruto, que é este EP. E mesmo sendo simples, mesmo sendo poucas músicas, mesmo sendo para o mundo que um EP, de certa forma, é uma demo, mesmo sendo uma coisa bem simples, mas é uma coisa que a gente tem muito carinho, porque foi o Senhor que nos deu. Se não fosse Deus, nós não teríamos o EP, nós não teríamos a live, e nós não teríamos nem o irmão Davi, que é esse aqui que está me filmando. E quem conhece, nós conhecemos, talvez os irmãos não conhecem, ele também foi uma pessoa que foi muito transformada por Deus. E graças a Deus ele está renovando conosco, divulgando a banda Lives. Nós estamos tendo a oportunidade até de viajar para alguns estados, mesmo sendo novos, coisa e tal, mas nós temos a oportunidade. E é tão bom, irmãos, quando a gente chega numa igreja e começa a tocar e vê que a pessoa, como aconteceu aqui, vê que a pessoa corresponde, vê que a pessoa gosta, não por isso, mas é porque a gente está fazendo um trabalho com o Senhor, e só a gente sabe que a gente passa para continuar colocando essa banda para frente. Aqui não tem ninguém aqui que é milionário, que é rico, e muitas vezes a gente se abdica de certas coisas para fazer para lives, mas nós fazemos isso não é porque nós podemos fazer, ou não é porque nós conseguimos fazer, ou não é porque nós somos da comunidade da fé no Brasil, ou não é porque talvez outra igreja ajude, é porque Deus nos ajuda, é porque nós cremos em Deus e nós cremos que Ele é fiel para nos ajudar. E nós cremos que nós já somos abençoados e que essas bênçãos só dependem de nós. Só depende de nós fazermos a nossa parte para que Deus faça dele. E só para finalizar, eu agradeço essa oportunidade para lives e Deus está ministrando nesta noite. E eu já estou muito feliz de estar aqui, já considero, como o Davi falou, já nos considero não só irmãos em Cristo, mas irmãos, porque já é a segunda vez que a gente está aqui. E da primeira nós fomos muito bem recebidos nessa vez também. E
E nós esperamos que alguém aqui gostou da Lives? Alguém que não conhecia a Banda Lives? Alguém que não conhecia? Nunca tinha ouvido falar? Tá certo, a gente é novo. Então, alguém aqui que já conhecia a Banda Lives, já deu um curtir lá no Facebook da Banda Lives? Quem já deu um curtir lá no Facebook da Banda Lives? Aí, olha, quem tem Facebook aqui levanta a mão? Olha só, gente! Só dá um curtir lá, gente! Dá uma força na brincadeira. Quem puder dar uma força, eles colocaram um apóstrofe, mas Lives, do inglês, ele é meio errado assim, L-I-F-E-S, é isso mesmo. É lá no Facebook, que se você quiser, depois a gente explica por causa desse nome, ou não explica, mas enfim, é assim o nome, facebook.com/bandalives. Vai lá, dá um curtir, e se hoje ou depois tiver a oportunidade, nos contacte, ou CCP, e nos ajude a divulgar. Nós temos até pessoas em outros estados que nos estão ajudando a divulgar este EP também, e a gente fica muito feliz com isso. A gente não tem essa ambição, eu quero crescer, eu quero fazer. Se for predestinado para nós crescermos, amém. Se de repente não for, amém. Mas nós tentamos fazer o melhor porque é para o Senhor. Que, como o irmão Davi, a gente estava gravando no estúdio, já vou finalizar já, a gente estava gravando no estúdio, a gente gravou no estúdio aqui perto, a afinação no estúdio muito bom. E quando a gente já tinha terminado de gravar o EP, a gente gravou muitos dias de madrugada, porque eu trabalho, Davi trabalha, o pessoal estuda, e muitas vezes a gente foi para lá 9 horas e saiu do estúdio 3 horas da manhã e dormiu 2 horas para ir para o trabalho. E no outro dia só Deus sabe como a gente trabalhava, mas a gente fez e foi para o Senhor. E quando o Vinícius, que é o rapaz que gravou a gente, chegou, hoje vocês têm um EP. Eu vou mandar para o rapaz lá na barra para ele masterizar e tal dia entrego para vocês. Mas eu te pergunto, o que vocês querem com esse EP? O que vocês esperam? Qual é o propósito? O Mano virou para ele, Vinícius. Eu já toco guitarra há muito tempo. Já toquei com muita gente do mundo. Já toquei com muita gente que tocava veio pro mundo. Mas por mais que ela tocasse e fizesse, ela dependia do palco. Ela dependia de ser adorada. Ela dependia de ser exaltada. Ela dependia, poxa, você toca pra caramba, hein? Parabéns. Ela dependia daquele tapinha nas costas. Hoje não dependo mais disso. Eu sei que se eu for na igreja e me receber bem, amém. Se de repente não gostar, tudo bem, amém. Mas eu quero ser feito pro Senhor. Mas por mais que a gente venda ou não venda, por mais que a gente cresça ou não cresça, se nisso tudo a gente puder salvar uma vida, já valeu a pena. Porque está escrito na palavra que a fé está nos céus quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se volta para o Senhor. E é isso que acontece. Se por uma acaso a gente salvar, a gente, graças a Deus, há pessoas que estão ouvindo o EP e por esse EP as suas vidas estão sendo mudadas, estão tendo aquele embate de não querer mais o mundo, querer a Cristo. E é isso que é o grande prazer, é isso que é a grande vontade, porque não adianta se a gente crescesse, se a gente vendesse, e se as pessoas não vissem Cristo em nós, de nada isso adiantaria. Então, novamente, eu digo que estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Sempre que tiver uma oportunidade, se a nossa agenda estiver livre, a gente aparece sim. E amém, irmãos, eu agradeço a oportunidade e só aqui para finalizar essa parte da palavra, amém? Oremos. Pai, Deus, de graça por estar aqui, Senhor. Porque eu sei que é da tua vontade, Pai. Eu vi, Pai, que não era eu que ia falar, mas era o Senhor que ia falar por mim. E fico muito feliz se esta palavra, se essa breve palavra, pode somar para os irmãos que estão aqui nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por fazer parte da Banda Lives, por fazer parte disto que fazemos para Ti. E te peço, Pai, que a cada dia o Senhor possa abrir portas, como aqui na Nova Aliança, ou em outro lugar, que nós possamos em todos os lugares divulgando a Tua palavra, e divulgando o Teu nome, e dando honra ao Teu reino, porque essa é a nossa função. A nossa função é ser instrumento de Ti, Pai. Nós queremos ser instrumentos de Ti, nós queremos dar frutos para Ti. Cuida de nós, Pai, cuida de todos os irmãos que estão nesta igreja, cuide de suas famílias, cuide, velho toleiro, Pai. Peço que a cada dia nós possamos crescer na Tua palavra, nós possamos crescer para o Teu reino, nós possamos trazer mais vidas da Tua palavra a Ti, Pai, porque essa é a nossa função, ser instrumentos de Ti, Pai, ser instrumentos do Teu reino e ser filhos autênticos de Deus, Pai. É isto que eu te peço nesta noite, em nome de Cristo Jesus, amém.
Agora eu passo para quem for dar continuidade.